Animais em perigo de extinção. A biodiversidade animal global está enfrentando uma das maiores crises de sobrevivência, que está intimamente relacionada com as ações dos seres humanos no planeta. Os relatos de espécies ameaçadas de extinção não só estão se tornando cada vez mais alarmantes, como os números estão aumentando acentuadamente. Os oceanos, que são o lar de um número desconhecido de animais, não escapam dos impactos antropogênicos. Portanto, a fauna desses ecossistemas também sofre um efeito dramático que ameaça sua permanência no futuro. Neste artigo de Perito Animal apresentamos um resumo de certos animais marinhos ameaçados de extinção e suas características. Boa leitura! Também lhe pode interessar: animais em extinção no mundo. Tartaruga de pente. A tartaruga de pente Erythromechelis imbricata é classificada como criticamente ameaçada. Sua principal distribuição é em águas tropicais ao redor do globo, mas também tem alguma presença em áreas subtropicais. Ela se aninha em cerca de 70 países e habita mais de 108. Nas últimas 3 gerações, a população diminuiu pelo menos 80% e por isso é um dos animais marinhos ameaçados de extinção desta lista. A principal causa de seu status de conservação é a matança de milhões de tartarugas de pente no século passado para o comércio de seu casco. As maiores caçadas tiveram lugar na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa. A exploração de seus ovos, o consumo de sua carne e a alteração dos ecossistemas de nidificação também desempenharam um papel importante para reduzir sua população. Nós do Perito Animal recomendamos que nossos leitores não comprem nenhum tipo de produto feito a partir dos restos do corpo de um animal, e também a não entrar nas áreas costeiras onde ficam os locais de nidificação de tartarugas. Vaquita. A vaquita, Pequena chinus, conhecida por muitos como vaquita marinha, também é um dos animais marinhos ameaçados de extinção. Este cetáceo é endêmico do Golfo da Califórnia, e está classificado como criticamente em perigo. A situação para a vaquita é dramática e desanimadora, com apenas 30 indivíduos estimados no último levantamento feito em 2015. A principal ameaça a este mamífero aquático tem sido a morte por enrodamento em redes de pesca. Por ser um mamífero, a vaquita precisa subir à superfície para respirar. Tubarão-baleia. O tubarão-baleia Rhincodontypus também é um dos animais marinhos ameaçados de extinção. É o maior peixe do mundo, tendo uma distribuição cosmopolita, abrangendo águas tropicais e temperadas quentes. As estimativas indicam que a população global da espécie diminuiu para menos de 50% em apenas 75 anos. Entre as principais ameaças para esta espécie marinha são relatadas a caça direta, capturas acidentais e acidentes causados por colisões com barcos. Saiba tudo sobre a alimentação do tubarão-baleia neste e outro artigo de Perito Animal. Tubarão-martelo ou panã. O tubarão-martelo ou panã Spirna mugarrã, também conhecido como tubarão-panã ou cação-panã, é uma incrível espécie marinha ameaçada de extinção. Também está distribuída globalmente em águas tropicais e mares quentes e temperados, com faixas que vão desde áreas pelágicas costeiras até cerca de 300 metros de profundidade. Estima-se que, durante as últimas 3 gerações, o tubarão-martelo ou panã sofreu um declínio populacional de mais de 80%. A principal causa de seu status é a captura direta para o comércio de barbatanas, muito procuradas. Outras partes do corpo também são consumidas. Baleia azul. A baleia azul Balaenoptera musculus é um mamífero marinho com uma faixa de distribuição global, que é dividida em várias subespécies, que tem ocorrência específica em certas regiões. Este belo animal também é um dos animais ameaçados de extinção. Estima-se que em 1926 existiam cerca de 140 mil indivíduos adultos e provavelmente, em 2018, a faixa seria entre 10 mil e 25 mil, dos quais apenas 5 mil a 15 mil adultos. O declínio acentuado da baleia azul esteve ligado à caça dirigida à baleia por muitos anos, que agora está regulamentada. As coalizões continuam sendo um problema em algumas regiões. A tendência da população é considerada como crescente. Foca monge do Mediterrâneo. A foca monge do Mediterrâneo Menachus, apesar de alternar sua permanência em áreas terrestres, passa cerca de 70% de seu tempo na água e é, portanto, considerada um animal principalmente marinho. É um dos animais aquáticos ameaçados de extinção porque costumava ter uma ampla distribuição, mas agora está principalmente, e em menor grau, localizado em algumas áreas do mar Mediterrâneo, ao largo das costas da Grécia, Chipre e em direção ao sul da Turquia. Há alguns pequenos grupos isolados em outras regiões, mas foi extirpada de muitas áreas. Este tipo de foca é considerada um dos mamíferos mais ameaçados da Terra, devido à caça direta para consumo,
uso comercial e até mesmo a matança nas zonas pesqueiras para eliminá-la como um competidor para os peixes. Tartaruga verde. Esta espécie de tartarugas seloniamidas tem uma distribuição circunglobal, ocorrendo principalmente em águas tropicais. Aninha-se em pelo menos 80 países e habita cerca de 140 regiões. É outro dos animais marinhos ameaçados de extinção, com estimativas indicando um declínio de mais de 50% das fêmeas reprodutoras nos últimos anos. Essas tartarugas marinhas são altamente suscetíveis em todas as etapas de vida, do ovo ao adulto, sendo a maior ameaça a caça direta. Aqui você pode encontrar algumas curiosidades sobre tartarugas. Golfinho corcunda do Atlântico. Outro animal aquático ameaçado de extinção é o golfinho corcunda do Atlântico Sousa Teosii. Nativo das costas da África, habita tanto as águas tropicais quanto subtropicais da região. Estima-se que a população mal ultrapassa alguns milhares de indivíduos, devido ao impacto do homem que está principalmente ligado aos níveis de pobreza que influenciam a exploração e comercialização da espécie, bem como o impacto sobre o habitat. Descubra os tipos de golfinhos que existem no perito animal. Imagem, muito interessante. México enguia. Esta espécie de enguia, Anguilla anguilla, que é um tipo de peixe, compartilha sua vida entre as águas marinhas e as águas doces, dependendo de seu estágio de vida. É classificado como uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Embora seja difícil estimar sua população, acredita-se que ele esteja em declínio. Existem várias causas que afetam a espécie e, dependendo da região, algumas podem ter uma incidência maior do que outras. Estas incluem barreiras migratórias, um aspecto indispensável da espécie, destruição do habitat, mudanças climáticas, competição com espécies invasoras, parasitismo e exploração insustentável, uma vez que a espécie demanda uma grande quantidade de alimentos. Peixe serra comum. O peixe serra comum Pristis pristis é um peixe curioso e atípico que não só habita águas costeiras e de estuários, mas também tem a capacidade de habitar águas doces. Também sendo um peixe ameaçado de extinção em estado crítico, vive na África, América, Ásia e Oceania. A principal ameaça tem sido associada à pesca direta e acidental, mas a afetação e alteração dos ecossistemas aquáticos como resultado das atividades humanas também afetam seu status atual. Estrela de mar-sol. Esta espécie de equinodermo é nativa das águas marinhas norte-americanas, com uma variedade que vai do Alasca ao México. As estimativas indicam um declínio dramático na distribuição global, colocando-a na categoria de animal marinho criticamente ameaçado de extinção. A principal ameaça à estrela de mar-sol Pycnopodia iliantoides é uma doença específica da espécie, que é acentuada pelas mudanças climáticas. Além disso, este último fenômeno antropogénico também tem um impacto direto sobre estes animais. É provável que as capturas acidentais tenham um efeito a nível populacional, embora seja necessário mais pesquisas sobre o tema. Polvo guarda-chuva. Entre a variedade de espécies marinhas ameaçadas de extinção, encontramos também um cefalópode, que neste caso corresponde ao polvo guarda-chuva Cirroctopus osbergi, que até agora só foi identificado nas águas da Nova Zelândia, e seu estado de conservação o coloca atualmente na categoria ameaçada. Em 2010, estimava-se que não houvesse mais de 1000 indivíduos, devido aos efeitos da pesca de arrasto. Você sabe quantos corações tem um polvo? Descubra aqui no perito animal. Cavalo marinho branco. Os membros do gênero Hippocampus, que correspondem a um tipo de peixe, não escaparam dos impactos humanos. Neste sentido, o cavalo marinho branco Hippocampus litei também é um dos animais ameaçados de extinção. Todas as indicações são de que a espécie é endêmica do sudeste da Austrália. Estima-se que a população total tenha diminuído em cerca de 50 a 70% ao longo dos anos. Este animal desenvolve uma alta fidelidade a locais de habitat específicos, que têm sido fortemente impactados pelo desenvolvimento costeiro, ancoragem de barcos, poluição e também foram identificados processos de sedimentação nestas áreas. Pepino de mar japonês. Outro tipo de equinodemo afetados e classificados como ameaçados de extinção é esta espécie de pepino marinho, o Apustichopus japonicus, nativo da Ásia, que habita a China, Japão, Coreia e Rússia. As grandes ameaças a este animal marinho têm sido sua superexploração e comercialização como espécie comestível. Durante anos, milhares de toneladas de indivíduos têm sido colhidas, principalmente no Japão. Caracol cone venenoso. Terminamos nossa descrição de animais marinhos ameaçados de extinção com um molusco endêmico da Ilha do Sal, em Cabo Verde.
no Oceano Atlântico Central. O caracol venenoso Conus atralbus é classificado como ameaçado, embora sua população estimada seja estável. A maior ameaça à espécie é o desenvolvimento do turismo na área, que, ao limitar sua área de distribuição, tem um impacto desfavorável sobre a espécie. Descubra os tipos de caracóis venenosos. Imagem: Viana de Conchulge e animais marinhos brasileiros ameaçados de extinção. Além dos nomes de espécies marinhas que citamos acima, aqui listaremos os animais marinhos brasileiros ameaçados de extinção segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Destacamos que utilizamos o termo brasileiros porque são animais encontrados em território nacional e não necessariamente exclusivos do país, como é o caso da baleia azul, que também ocorre em diversas outras regiões do mundo. Baleia azul Balaenoptera musculus, baleia fim Balaenoptera pisellus, baleia franca de sul Eubaleena australis, baleia sei, Balaenoptera borealis, cachalote Pisotermacrocephalus, caranguejo amarelo Jungartia lagrostoma, caranguejo Percnon gibsii, coral de fogo Millepora alcicornis, estrela de mares Ginaster guianensis, Gorgonia pilogorgia dilatata, ouriços satélite, Eucidaris tribuloides, peixe buim marinho Trichechus manatus, tartaruga capsuda careta, tartaruga de Pentertmuchelis, imbricata, tartaruga oliva Lipidochelis olivacea, tartaruga verde Slonia midas, tubarão-limão Negaprion brevirus tris. Outros animais marinhos ameaçados de extinção. Além do acima mencionado, existem outros animais marinhos ameaçados de extinção. Entretanto, gostaríamos de mencionar que os apresentados neste artigo não são os únicos e provavelmente alguns deles ainda não foram avaliados. Indicaremos abaixo se a espécie está ameaçada, ou criticamente ameaçada, CR. Lontra marinha Nidralutris, em foca do mar, Cáspio Pousa caspica, em tubarão Mangona Caxarias Taurus, CR tubarão Maco Isurus Oxilinchus, em tubarão anjo ou peixe, anjo scotina, CR tartaruga de Kemple Pichelis Campii, CR peixe Napoleão Gelinus undulatus, em atum vermelho, Tunus maconhaí, em tubarão elefante Cetrinus maximus, em golfinho de ator Cephalerinchus etorii, em Hipocaena, Asia orientalis, em baleia franca do Pacífico Eubaleena japonica, em leão marinho da Nova Zelândia Pocarctos ocari, em baleia franca do Atlântico Norte Eubaleena glacialis, CR lobo marinho de Galápagos Artocephalus galapagoensis, em conheça ainda 15 animais ameaçados de extinção no Brasil neste outro artigo. Texto com colaboração de Ayrton Guimarães. Se deseja ler mais artigos parecidos a animais marinhos em perigo de extinção, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de animais em perigo de extinção. Bibliografia UCCN 2022. Tem o Red List of Threatened Species. Versão 2023. Disponível em ilt.www.ucnredlist.org. Acesso em 4 de janeiro de 2023. Livro Vermelho da Fauna Brasileira soma 159 espécies de animais marinhos ameaçados de extinção. Disponível em ilt.golfinhorotador.org. BR/em/2016/12/15/ Livro Vermelho da Fauna Brasileira soma 159 espécies de animais marinhos ameaçados de extinção/IGT, acesso em 4 de janeiro de 2022.